Bom dia, secretário Carlos Lula, secretário de Saúde do Estado do Maranhão, que também é o presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Bom dia, secretário. Bom dia, sempre um prazer e uma alegria estar falando com vocês. Recebê-lo aqui no Jornal da Bandeirantes, gente. Secretário, eu vou pedir para o senhor ouvir o que disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vou pedir para o senhor comentar logo em seguida. Por favor. Há excesso de vacina na realidade, né? O Brasil já distribuiu 260 milhões de doses de vacinas e 210 milhões já foram aplicadas. Secretário, presidente do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Há excesso de vacina no Brasil? Eu acredito que o ministro se equivocou nessa declaração, declaração, eu diria, muito longe da realidade. Se há excesso de vacina no país, que ele diga então para a gente onde as vacinas estão escondidas, né? Porque não há, obviamente, excesso de vacina no país. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eu acredito que a gente deve fazer um esforço de caminhar junto com o Ministério para vacinar o mais rápido possível, o maior número possível de brasileiros, para a gente chegar no final do ano aí com nossas metas cumpridas, entre 70% e 80% da população, mas não dá para estar brigando com a realidade, de dizer que está sobrando vacina no país. Não está sobrando vacina no país. A gente tem essa notícia em diversos estados, está faltando vacina. Na verdade, a gente não vai ter complemento de dose de AstraZeneca, a gente está autorizando vacina da Pfizer, ou seja, uma combinação de vacinas diferentes para completar. Então, assim, um pouquinho menos, né? A gente até aplaude o esforço do Ministério de tentar esse ano aí fazer que a gente chegue até o final do ano com todo mundo imunizado, com essa nossa meta de 70%, 80% da população brasileira imunizada até o final do ano. Mas longe de sobrar vacina, eu acredito que essa fala do ministro foi infeliz, no mínimo, foi equivocada. Secretário, o senhor que representa esse conselho de todos os secretários estaduais de saúde, também tem o quadro do que acontece agora nos estados. A gente tem falado muito aqui na Rádio Bandeirantes sobre falta da vacina AstraZeneca para a segunda dose no estado de São Paulo. Do ponto de vista nacional, qual é o quadro hoje de abastecimento dessa vacina? Essa vacina vai faltar no Brasil todo, tá? A gente falava de 6 estados, mas isso já acontece mais. Eu tenho aqui no Maranhão pelo menos 40 municípios já com faltas de doses de AstraZeneca, de modo que, sim, a gente tem um quadro, um problema. A gente não vai conseguir completar o segundo ciclo de AstraZeneca na velocidade que a gente acreditava que o faria. Por isso, a gente fez a solicitação ao Ministério da Saúde para autorizar a combinação heteróloga no Brasil inteiro. Ou seja, onde não tem AstraZeneca, aplica a Pfizer, já que hoje é a vacina que a gente tem em excesso, é quem tem cumprido, de fato, os prazos para a entrega dos imunizantes. Então, havendo a ausência de AstraZeneca, seja por qual motivo for, eu acho que isso é o que menos vale o debate, se o município agiu certo, se agiu errado, se tentou apressar a vacinação. Esse não é o ponto agora. Eu acho que o ponto é garantir o ciclo completo de vacinação para as pessoas no país, e porque, de fato, a gente tem tido reclamação por parte de todos os estados, praticamente, da federação, em um ou outro local, em uma ou outra cidade, a gente tem ausência de doses de AstraZeneca para completar a segunda dose. Secretário, diante desse quadro que o senhor está colocando, a última informação, pelo menos, que eu tenho, essas coisas mudam muito e o senhor vai ter, sem dúvida nenhuma, a informação mais atualizada, é de que o Ministério da Saúde não iria usar a Coronavac nessa rodada de reforço. E não houve, assim, uma explicação muito técnica para que isso fosse adotado. O que nos permite imaginar que não é técnica essa explicação. Primeiro, eu gostaria de saber se essa determinação ainda continua existindo. E aí, isso existindo, se alguém quiser Coronavac, vai ter que comprar direto do Butantan, porque ele vai estar fora do Programa Nacional de Vacinação, de imunização. E se, nesse momento em que alguma vacina não está vindo, se não fará diferença. Então, assim, o primeiro ponto é ressaltar. A Coronavac é uma excelente vacina. Excelente vacina. Tanto que ela é uma aplicada só aqui no Brasil.
ela é aplicada em outros países também. Para citar um exemplo, o melhor exemplo de vacinação na América Latina é o Chile, que tem utilizado a Coronavac, sobretudo a Coronavac, já está aplicando inclusive em criança, né? O problema da dose de reforço de Coronavac é assim, o problema do Ministério não conseguir pautar e nem conversar com a sociedade fora da política. Fica sempre um problema com São Paulo, aparentando ser um problema sempre com São Paulo, com o governador Dória, e aí não consegue pautar o problema da maneira real. O que a gente tem de problema real hoje? Quando a gente faz o teste, né, a gente verifica o seguinte: a eficácia da Coronavac ela vai se diluindo com o passar do tempo, sobretudo na população mais idosa. Quando a gente faz a combinação da Coronavac com outras vacinas, a gente tem uma eficácia maior da terceira dose. A gente tem uma eficácia maior da terceira dose. É essa a conclusão que a gente chegou. E é curioso até porque quando a gente faz essa combinação que a gente chama de heteróloga, com combinação de vacinas diferentes, a gente tem eficácia maior nos testes até agora. Então, a recomendação para se utilizar a terceira dose com outra vacina é nesse sentido. Essa é uma posição que eu diria assim, da ciência, do que a gente tem de resultado de pesquisa. Infelizmente, a gente não consegue estabelecer esse diálogo adequado com o Ministério para que ele diga isso com todas as letras. E fica parecendo que é uma posição muito focada com o estado de São Paulo. A Coronavac é uma excelente vacina. Agora, o esquema de completar terceira dose é terceira dose com vacinas distintas. Então, assim, não adianta eu tomar 3 doses de AstraZeneca ou 3 doses de Pfizer. Eu fazer a combinação tem me dado um reforço maior. Isso é que precisa ser dito com todas as letras pelo Ministério. A gente aguarda a posição, não sei se o Ministério talvez pudesse fazer isso no dia de hoje, de fazer a suspensão da terceira dose com o Coronavac. A gente está aguardando essa posição do Ministério. Ontem, a informação que eu tive, a gente foi já dormir às 11 da noite com a posição esquisita do Ministério em relação a adolescentes, que a gente vai estar, inclusive, oficiando agora de manhã para saber qual é a posição do Ministério, afinal de contas, porque é uma nota técnica em que o Ministério meio que indica a suspensão da vacinação em adolescentes. Isso não está claro como vai acontecer, então a gente vai solicitar para saber se de fato é para suspender a vacinação adolescente no Brasil todo ou não. Então a gente está aguardando, a gente acredita que vai ter essas posições no dia de hoje por parte do Ministério da Saúde. Quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes ao vivo é o presidente do CONAS, Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, também secretário de Saúde do Piauí, o secretário Carlos Lula. Secretário, eu queria perguntar para o senhor qual é a explicação, qual é o motivo que o senhor vê para a disparidade hoje que existe nos índices de vacinação completa nos estados do país. Eu estou olhando aqui aquele site Vacina Brasil, que compila os dados de vacinação de todos os estados, e há uma diferença muito grande nos níveis de vacinação. Quando a gente olha para a tabela de cima, por exemplo, para a parte de cima da tabela, nós temos a porcentagem da população totalmente vacinada. No Mato Grosso do Sul, quase 50%, 49,8%. Em São Paulo, 46,6%. No Rio Grande do Sul, 41,4%. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para alguns estados do Norte e do Nordeste, os índices são muito inferiores. 16% em Roraima, 18% no Amapá, e o estado que está sob a responsabilidade do senhor no ponto de vista da saúde, 28,3%. Um terço ou metade da vacinação já concluída, por exemplo, no Mato Grosso do Sul. O que está acontecendo? É menos vacina que está sendo entregue em diferentes lugares do país? É a dificuldade de alguns estados em colocar a logística para rodar? O que explica uma diferença tão grande entre esses números, secretário? Isso é importante, excelente a pergunta que fizeste. A gente tem assim, os nossos estados do Norte e do Nordeste, eles têm uma população bem mais jovem. Então, quando a gente pega a proporção de vacinas que foi entregue para os estados, considerada a população, em geral tem uma diferença. Obviamente que a gente vai chegar no final todo mundo junto, porque a tendência é que a gente passe a receber mais doses agora, à medida que a gente vai diminuindo a idade da população. Então,
Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul, obviamente, eles têm os seus méritos, mas eles têm uma população idosa bem maior do que a população aqui, por exemplo, do Acre, ou de Roraima, ou mesmo do Maranhão. E o Brasil é muito grande, então a gente tem outra dificuldade. Qual é a dificuldade? Essas doses elas são aplicadas pelos municípios, elas não são aplicadas pelos estados. Então, eu demoro, então eu tenho dificuldade de conectividade. Por exemplo, eu tenho em torno de 500 mil de doses no meu estado que eu não tenho ainda lançado, né? Então, eu tenho perto de 2 milhões de pessoas que foram vacinadas com o ciclo completo. Eu já poderia estar em torno aí de 3 milhões de pessoas, mais ou menos. Eu tenho 500 mil doses por aplicar, mas isso não aparece no sistema. Então, esse é um problema também. A gente, por exemplo, aqui no Maranhão, eu digo pelo meu estado, a gente contratou 700 pessoas entre Maranhão, vacinadores. né, secretário? Eu falei uma bobagem, né? O senhor me desculpa, né? Não tem 27% hoje a vacinação no Maranhão. A gente está aqui do ladinho do Piauí, a gente é irmão. Tem o Rio Parnaíba. Obrigada pela gentileza. E a gente contratou 700 pessoas entre vacinadores e digitadores, né? A gente tem equipe para coordenar nos locais mais difíceis. A maior parte dos nossos municípios tem menos de 10 mil habitantes, então vai ter dificuldade para a prefeitura aplicar essas doses. São dificuldades diferentes. A gente vai fazer um esforço enorme para chegar ao final do ano com todo mundo junto com o país. Mas sim, são realidades diversas. Se a gente pegar, só para ter uma ideia, se a gente pegar o que a gente tem de municípios com conectividade, eu tenho praticamente 100% no Rio Grande do Sul. Se eu venho para o norte e para o nordeste, esse índice está abaixo de 50%. Então, isso explica muito também. Aqui a gente ainda tem que fazer o papelzinho, anotar o dado de todo mundo, para depois outra pessoa lançar para o sistema, enquanto em outros estados, está aqui o Espírito Santo, isso é tudo feito online. Então, no final do dia, eu já tenho todas as doses que eu apliquei no dia. O problema do Brasil, isso é muito grande, isso é muito desigual, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir enfrentar esse problema sim e chegar no fim do ano aí com todo mundo, com nossa dose aí entre 70% e 80% da população dos estados vacinada. Secretário, o CONAS mandou um ofício para o Ministério da Saúde na segunda-feira pedindo a suspensão da vacinação de adolescentes. Por quê? A gente não pediu a suspensão, isso é importante. A gente pediu a priorização dos idosos. Por quê? Porque a gente tem que tomar uma decisão do ponto de vista epidemiológico. O que é mais importante? A gente vacinar nesse momento adolescentes ou reforçar a dose da população acima de 60? Quando a gente vai ver quem ainda está internado e quem está morrendo de Covid, infelizmente a população acima de 60 mesmo é a que já vacinou com 2 doses. Mas secretário, na prática é a paralisação da vacinação dos adolescentes, né? Então, a gente não pediu paralisação. A gente pediu assim para o Ministério, olha, se for priorizar, se não houver dose suficiente, porque a afirmação do Ministério é que há dose suficiente, mas se for para priorizar um público, a gente deve priorizar quem tem 60 anos. Então, vamos priorizar a dose de reforço e depois vacinar adolescente. O nosso ponto foi esse, a gente não pediu para suspender. A gente não pediu para suspender a vacinação de adolescente. O que houve foi um consenso entre os secretários estaduais, que era mais importante, porque é o público que ainda está internado, a população acima de 60 tomar a dose de reforço. Aqui eu tenho menos de um quarto dos meus leitos hoje ocupados, eu tenho uma média de óbitos de 6 apenas por dia, pequeno, baixinho, mas quem é que está lá? Quem é a população que ainda está internada? É a população idosa, é a população acima de 60 anos. Então, esse era o ponto com o Ministério. Olha, Ministério, se for preciso priorizar o público, vamos priorizar a dose de reforço, não necessariamente vacinar adolescente agora. A gente podia deixar adolescente para um segundo momento, mas a gente não pediu para suspender, não. A gente continua vacinando adolescente. Bem, queria agradecer ao secretário Carlos Lula, secretário estadual de saúde do Maranhão, presidente do CONAS, que é o Conselho de Secretários de Saúde do Brasil. Obrigada, secretário. Até uma próxima vez, hein? Eu que agradeço. Bom dia. Um bom dia.